Bom, então continuando nossa disciplina. Nós vimos na aula passada que um dos grandes desafios para esse crescente aumento da população é manter uma produção de alimentos ao mesmo tempo que mantém uma produção de energia. É tudo isso de forma a sustentar em condições adequadas esse aumento da população, né? Não adianta também a gente pensar num desenvolvimento que ele não seja adequado para toda a população mundial. Então, com o aumento da população, como a gente viu na aula passada, isso vai gerar uma demanda por alimentos e também por energia. E a gente tem, por nossa experiência, de que sempre que ocorreu o aumento por demanda de energia, ocorreu também problemas climáticos. Então, nossa principal fonte de energia ao longo da história foi a utilização de combustíveis fósseis, que produzem gases de efeito estufa, que geram aquecimento global e, por consequência, diminui a disponibilidade de áreas para a agricultura, diminui a quantidade de água potável disponível, tanto para a agricultura como para o consumo direto pelas populações, aumenta a ocorrência de eventos climáticos, doenças, ou seja, todos os efeitos que, por sua vez, diminuem a capacidade de a gente fazer agricultura, né? Então, como a gente pode, nós como profissionais, permitir que ocorra esse aumento previsto na população mundial e, ao mesmo tempo, podendo suprir essa demanda por alimentos e energia, né, de forma segura e sustentável. Então, esse é um dos objetivos de nossa disciplina, né, como a gente vai ver aqui ao longo do curso, né? Uma das principais formas de permitir uma segurança alimentar e energética para o aumento da população é exatamente utilizando sistemas agroflorestais. Então, como a gente pode, inicialmente, reduzir as emissões de efeito estufa, de gases de efeito estufa e também as poluições, né? Atualmente, se considera que é alto os custos para reduzir essas emissões. Por que é alto? Porque combustíveis fósseis, no início da industrialização, carvão e posteriormente petróleo, normalmente são combustíveis muito baratos, né? Quem produz consegue ter uma produção energética muito grande, investindo pouco na extração desses combustíveis. Então, por isso que atualmente a indústria ainda considera que a substituição de fontes de energia é cara, mas é necessária, né, como a gente viu, devido a diversos problemas ambientais que tendem a se tornar pior e que podem no futuro causar tanto consequências climáticas muito graves, como também problemas econômicos, né? Então pode ser que atualmente ainda seja caro utilizar outras fontes de combustível, mas com certeza ao longo do tempo continuar utilizando combustíveis fósseis vai gerar muitos problemas, né? Então a alternativa que a gente tem que fazer atualmente é exatamente pensar, né, na utilização de fontes limpas de energia. Deixa eu ver onde aqui. Né? Pensar em mecanismo de desenvolvimento limpo, e que quem deve pagar essa conta atualmente, né, são as empresas, até porque, né, se eles não pensarem nisso agora, no futuro isso vai trazer consequências mais graves, né? Então a tendência atualmente é que quem começar a investir em fontes alternativas, fontes limpas de combustível, no futuro terá uma vantagem econômica também, né? E muita gente já começa a fazer isso, já está fazendo isso há algum tempo, já está investindo em pesquisas, né? Então, não emitir gases de efeito estufa pode trazer algumas vantagens, né, que a gente está listado aqui, né, como melhoria nos processos e produtos, ou seja, deixar a tecnologia mais eficiente. Investir em fontes renováveis pode trazer benefícios econômicos também, né, porque a partir do momento que essas tecnologias se desenvolvem, isso reduz os custos,
Basta a gente observar atualmente, né, a produção de combustíveis a partir da energia solar é muito mais barato atualmente do que o que era há 10 anos atrás. Então, com certeza, com investimentos em pesquisas, vai chegar num ponto em que vai ser até mais barato do que o investimento em combustíveis fósseis. Então, tem todas essas alternativas aqui para que a gente possa reduzir, né, a emissão de gases de efeito estufa. E tem também outras alternativas que a gente pode ou mitigar ou retirar gás carbônico da atmosfera, né? E esse é o chamado sequestro de carbono, que, por exemplo, a gente pode fazer de forma natural através do plantio de florestas, né? Tem formas artificiais também de se fazer isso, mas atualmente ainda são mais caras, né? Para uma empresa, a forma mais barata é pensar em plantios de florestas. Então, diversas alternativas para a utilização de energia limpa já estão acontecendo atualmente. Você já deve conhecer vários exemplos de casas em que utilizam energia solar, né? Há um tempo atrás houve um incentivo para investimento nisso, né? Atualmente ainda tem, mas não está como o que deveria ser. Veículos que utilizam fontes alternativas de combustíveis. Então, primeiro surgiu os veículos flex, né, que poderiam utilizar tanto o etanol, que é um combustível renovável, que é um biocombustível, como atualmente existem carros elétricos, né? E vários outros produtos que vão sendo desenvolvidos ao longo do tempo. Então, isso daqui é um exemplo de adequação de tecnologias para que a gente possa exatamente manter essa crescente demanda por energia, mas de forma sustentável ao longo do tempo. Com o aumento no uso de combustíveis fósseis que eu comentei na aula passada, então nós atingimos níveis muito elevados de CO2 na atmosfera e que, consequentemente, para que não ocorram eventos climáticos muito extremos, eles precisam também ser reduzidos e, se possível, ser retirados da atmosfera. Então, atualmente em 2020, a gente está bem próximo ao que mostra aqui essa linha em azul de cima. E aí, quanto mais carbono a gente joga na atmosfera, mais drástica tem que ser a retirada dele, né, no futuro, para que ao final desse século não ocorram eventos climáticos previstos por alguns modelos matemáticos, que é o que consequentemente também tenta evitar o Acordo de Paris, que foi feito por alguns países, né, principalmente os que emitem mais carbono, porque as consequências de não se retirar ou não se reduzir esse carbono seriam tão grandes que causariam diversos problemas, não apenas de saúde para as populações, não apenas habitacionais, mas também problemas econômicos sérios, né, para todo mundo que mexe aí com investimentos. Então a gente observa atualmente, né, diversos efeitos para essa redução, né, das emissões de carbono. A gente mesmo atualmente tendo esses problemas com a emissão de carbono, ainda é o combustível mais utilizado. A gente observa aumento inclusive nos preços de combustíveis, né? Mas isso não tem nada relacionado com acordos climáticos. Isso está muito mais ligado à indústria do petróleo, né? O pessoal que que lucra com isso, que eles querem lucrar mais, né? Mas com relação ao acordo, a tendência, né, é que comece a se investir em tecnologias mais limpas. O Brasil tem um plano para a redução do efeito estufa, né? A gente já tem um plano relativamente antigo, né, que visa a redução das emissões provenientes do desmatamento, por exemplo. A gente procurou investir durante algum tempo também no desenvolvimento com tecnologias menos intensivas em carbono,
né? Então, por exemplo, o Brasil foi pioneiro na utilização de etanol como combustível de automóveis. Isso ocorreu desde a década de 80, depois o programa foi sabotado, né, por alguns países, voltou mais ou menos há uns 10 anos atrás, e a gente atualmente continua utilizando, né, nossos carros com motores que permitem tanto funcionar com gasolina, que é um combustível fóssil, como com etanol, que é um biocombustível e que é renovável. Então existe já planos nacionais. Nem sempre o que se planeja está de acordo com os interesses econômicos da indústria petrolífera, então por isso que nem sempre esses planos também são empregados. De todos os países que entraram no Acordo de Paris para a redução de gases de efeito estufa, e esse Acordo de Paris ele é importante porque eles colocaram como uma meta evitar que a temperatura em 2100 seja 2 graus, né, temperatura global, seja 2 graus superior à temperatura na era pré-industrial ou pré-revolução industrial. Por quê? Porque esse controle, né, é uma consequência, vai acontecer mudanças, mas esse controle permitiria alterações mínimas, né, o que não causariam grandes prejuízos econômicos. Só que, né, das medidas que foram levadas para o Acordo de Paris, né, vocês podem observar aqui nesse mapa global, quase todas elas são insuficientes, né? No caso do Brasil aqui está em laranja, né? Nós temos medidas insuficientes para o Acordo de Paris e vários outros países estão até em situação pior, né? Então pega exemplo aqui dos Estados Unidos que está criticamente insuficiente, assim como países como Rússia, né? E alguns outros países do Oriente Médio, né? Da Europa também. E no caso da China, né, está em situação altamente ineficiente porque, né, é um país que cresceu muito nas últimas décadas e cresceu exatamente utilizando muitos combustíveis fósseis para o seu processo de industrialização. Então, observando esse mapa, é meio decepcionante, né? A gente imagina que o Acordo de Paris não vai ser cumprido, mas quem sabe, né? Pode ser que algumas alternativas surjam, né, para que ele acabe sendo realmente cumprido até o final. Que esse é um dos nossos objetivos também, né? A gente está fazendo parte, a gente pode mudar, né, nosso sistema produtivo exatamente para contribuir nisso. Então, carbono, né, ou sequestro de carbono, como eu comentei agora há pouco, ele gera uma oportunidade para quem vai trabalhar com florestas, tá? Engenheiro florestal, engenheiro agrônomo, que vai trabalhar com plantio de florestas, isso gera uma oportunidade além da exploração econômica, né, que normalmente a gente vai fazer. Normalmente se planta floresta para exploração de madeira, mas ao mesmo tempo que você está produzindo madeira, as árvores estão fazendo sequestro de carbono. Ou seja, estão tirando carbono da atmosfera e acumulando na biomassa das plantas. Então, a partir daí, surgiu uma coisa dentro da economia chamada de créditos de carbono, que países que emitem muito carbono, que jogam muito CO2 na atmosfera, poderiam investir em plantios de florestas, talvez até em outros países, de forma a neutralizar as suas emissões. Então, quem estaria plantando pode vender a quantidade de carbonos, né? Entraria como uma commodity no mercado mundial e você poderia vender esse carbono para quem está emitindo carbono. Tá? Então, atualmente, né, a gente tem esses valores, né? Você vê que em 10 anos subiu o preço da tonelada de carbono retirada da atmosfera. Por que subiu? Porque como o valor é influenciado pela Bolsa de Valores, então cresceu o interesse de empresas querendo colocar lá na sua embalagem
produto produzido com carbono zero. Se vocês forem observar diversos produtos que vocês compram, principalmente eletrônicos, eles vão chegar lá na embalagem dizendo produto produzido com emissão zero de carbono. Isso é claro, não é claro que durante o processo industrial daquele produto houve emissão de carbono, né? Houve utilização de energia, houve transporte de equipamentos ou de componentes eletrônicos de um local para o outro, só que ao mesmo tempo, né, o carbono emitido ele foi neutralizado através do sequestro pelo plantio de florestas. Então, só fazendo isso é que uma empresa pode colocar na embalagem que o produto foi produzido com emissão neutra de carbono, né? Então, tem uma tendência, né, até de que com o tempo o preço do carbono aumente, né? Essa tendência, essa projeção feita em 2010 não se cumpriu, né? Atualmente a gente está nessa primeira previsão aqui, está até um pouquinho mais alto, tá? Atualmente está em $80 o preço da tonelada de carbono, mas existe uma tendência de que com o tempo esse preço aumente. Por quê? Porque vai aumentar a procura, né? Cada vez mais a gente imagina que empresas quererão, né, colocar nas suas embalagens que estão produzindo com emissão zero de carbono, né? Isso traz um marketing para a empresa, né, e traz também como consequência benefícios para o planeta e também oportunidades para quem vai fazer plantios em florestas, tá? O problema atualmente é que isso ainda não é muito fiscalizado, ainda não é muito regulado. Então, se você hoje quiser plantar uma floresta para vender créditos de carbono, vai ficar na dependência de alguém vir fiscalizar, de alguém vir fazer um trabalho de certificação para você, e tem poucas empresas disponíveis para fazer isso atualmente. Mas a tendência é que isso aumente também no futuro, tá? Então isso gera mais uma oportunidade de negócios. Então, como eu mostrei, né, os diversos processos industriais e energéticos que emitem carbono podem ser neutralizados pela absorção, né, através do plantio de florestas. Então, o que a gente poderia fazer para neutralizar carbono, né? Tem várias alternativas, né, que podem ser feitas. Aliás, o que a gente pode fazer para reduzir o aquecimento global? Tem várias alternativas que podem ser feitas, como o sequestro de carbono, e daí vem, né, aquilo que eu falei da oportunidade para créditos de carbono. Substituição no carbono, principalmente para produção de energia. No Brasil, a nossa matriz energética ela utiliza pouco carbono, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, principalmente existe produção de energia elétrica a partir de termoelétricas que utilizam, né, biomassa vegetal ou carvão mineral, né, retirado lá nas minas, né, aquele processo todo lá. Então não é uma energia muito limpa, né? Mesmo se a gente for pensar, né, em utilizar energia elétrica, mas no caso deles não é uma energia que joga muito carbono na atmosfera. A nossa não, a nossa principal matriz energética é hidrelétrica, então a gente emite pouco carbono para a produção de energia. E também pensar em tecnologias alternativas, né? Então, automóveis elétricos e outros equipamentos aí tanto mais eficientes, né, como utilizando fontes alternativas de energia, poderão todas elas, né, todas essas opções, contribuírem para a redução da emissão de carbono e, consequentemente, o aquecimento global. Então, nós entramos exatamente nessa parte aqui, né? A gente pode contribuir para a absorção de carbono através do plantio de florestas. Então, atualmente o Brasil ele é um dos locais do mundo em que a gente tem mais potencial para fazer isso, porque nós temos uma grande extensão de terras e quase todo o país ele tem clima favorável à atividade florestal, né? Com exceção de algumas regiões montanhosas
a gente tem clima favorável para a atividade florestal em quase todo o território nacional. A gente tem uma grande quantidade de horas de sol por ano, né? E quanto mais sol, mais fotossíntese, mais sequestro de carbono, né? Então mais oportunidades a gente tem para contribuir para a redução do aquecimento global. Por enquanto estamos fazendo tudo o contrário, tá? Mas a gente pode contribuir bastante para isso. Uma floresta, por exemplo, uma floresta plantada, né, ela pode capturar de 1 a 10 toneladas de carbono por hectare por ano, sendo que a madeira produzida ela tem aproximadamente 50% do peso dela em carbono. Então o carbono ele é sequestrado através da fotossíntese, né, o CO2, né, aquela fórmula que provavelmente vocês já viram, né, antes de fazer aqui o curso, ou se fizeram a minha disciplina de fisiologia vegetal também viram isso daqui, né, lá. Então a produção de açúcares pelas plantas consome CO2. O principal dreno de CO2 são os oceanos, né? É a fotossíntese feita pelas algas, mas nós aqui, né, que pensamos em plantios florestais, podemos contribuir bastante para isso, né? Além de outras alternativas que a gente pode fazer, né? Então atualmente, né, o mundo, a gente observa que ao longo do tempo houve uma redução na quantidade de florestas nativas no mundo. O Brasil é um dos que contribuiu bastante para isso, né, para essa redução, principalmente através de desmatamentos para a construção de cidades, mas no caso nesses últimos anos aí, né, nesses últimos 30 anos, 25, 30 anos, principalmente para o aumento da fronteira agrícola, né, a expansão da fronteira agrícola, como eu comentei na aula passada. Basicamente, né, a gente destruiu muito a floresta amazônica ao longo desses anos para implementação de pastagens, né? Então, é um tipo de vegetação diferente que sequestra menos carbono, né? E com o tempo tende a degradar também os solos, que eu vou falar mais adiante. Quando a gente compara florestas plantadas, o Brasil tem um certo destaque também, né, porque durante esses tempos houve investimentos em plantios florestais, principalmente plantios de eucalipto, para a produção de madeira, né, que pode ser utilizada para diversas finalidades, tanto para a extração de celulose como para outros fins. Então a gente tem um certo destaque nisso daqui, tá? Então voltando aqui, olha, vocês veem que para os locais em que houveram desmatamento, nas Américas o problema foi muito grande, enquanto que na Europa tem uma tendência deles recuperarem, né, florestas nativas, né? Então, em vez de ter perdas, como que a gente tem aqui no vermelho, a gente tem ganhos de floresta nativa. Então isso significa reflorestamento, né, para recuperar áreas que foram degradadas. Então não adianta vir com aquela história, né, acusar a França de ser um país que desmata muito, já foi ao longo da história, mas se vê que atualmente ele é um país que refloresta espécies nativas, enquanto que o Brasil é um país que desmata, que destrói florestas nativas. Ao mesmo tempo, vários países da Europa, inclusive a França, fazem plantios de espécies florestais, enquanto que o Brasil, né, tem um nível semelhante de plantios de espécies florestais com alguns países da Europa, inclusive a França, né? Então isso principalmente com relação a interesses comerciais. Plantios de florestas, eles também podem ajudar na preservação de florestas nativas, tá? Porque a partir do momento que você oferece produtos florestais plantados, você diminui a pressão para a extração de produtos florestais de locais em que tem florestas nativas. Então isso traz essa consequência positiva também, né? Além da econômica. Então, atualmente o Brasil ele tem quase que metade das áreas destinadas para a reserva nativa, né? Tem gente que reclama disso aqui, mas a gente vai ver ao longo da disciplina que se não fosse isso daqui,
também a nossa agricultura e nossa pecuária teriam problemas muito graves, né, se não tivessem florestas preservadas. De toda a área que pode ser utilizada, né, que já foi desmatada, então uma parte dela é bastante utilizada para pastagens, né, esse é um dos principais produtos agrícolas do Brasil, criação de gado, principalmente para a produção de leite e carne, e o restante, né, em torno de 17%, é utilizado na agricultura. E uma outra parcela, né, dessa área é utilizada principalmente para áreas urbanas, né, e alguns outros locais. Então, da agricultura a gente nem utiliza essa área toda, né, então tem área disponível para a agricultura, mas que não é utilizada na agricultura, né, fica como área que está precisando, né, de ser utilizada, que já foi desmatada muitas vezes, né, mas que não está sendo utilizada. Então isso corresponde até a mais de 50% dessa área. E do que é utilizado na agricultura, a gente tem diversas culturas para produção de alimentos, ou no caso da cana-de-açúcar, né, para fins industriais ou até de biocombustíveis, e uma percentagem pequena disso daqui, né, dos 41% aqui, em torno de 7,4% é utilizado como florestas plantadas no Brasil. E daqui se destaca principalmente plantios de eucalipto. Então, ao longo dos anos, né, o Brasil cresceu, mas não cresceu muito. Se a gente compara aqui o Brasil com alguns outros países, né, principalmente China, teve um aumento muito grande aqui, até Estados Unidos, né, Rússia e alguns outros lá, né, que Canadá, né, que era um daqueles que tinham lá problemas com desmatamentos, mas que ao mesmo tempo aumentaram o plantio de florestas sem ser nativas. Então, se a gente tem todo aquele potencial que eu mostrei, né, de ter uma grande disponibilidade de áreas que podem ser utilizadas com florestas, disponibilidade de clima, disponibilidade de luz, então a gente poderia estar investindo muito mais do que o que investiu, né, ao longo dos anos no plantio de florestas. Aqui vocês podem ver os anos, né, nessa figura. Então eles fizeram aqui um levantamento de 25 anos, né, para plantio de floresta. Então nosso crescimento foi muito pequeno, né, poderia ter sido muito mais. Como eu falei, né, nossa principal energia é energia hidráulica, é energia elétrica produzida a partir de energia hidráulica, né, e aí depois vem os diversos outros componentes, né, carvão e derivados, energia nuclear, derivados do petróleo, gás natural, energia solar. Isso aqui em 2017, você vê a comparação de 2 anos aqui, né, mas não alterou muita coisa não, de 2017 para 2018. Energia eólica, né, teve um certo aumento, e aqui a gente vem para o que interessa para a nossa disciplina, que é a produção de biomassa, né, se manteve mais ou menos constante ao longo desses 2 anos, né, e que a gente poderia investir muito mais, né, nessas fontes de energia. Tá? Você vê que já é a segunda fonte na matriz energética brasileira de produção de energia. A matriz energética, é claro que é produção de energia, né? E mesmo assim nós temos um potencial para aumentar muito mais isso. Então isso gera oportunidades também para quem vai trabalhar com plantios de florestas, né? Quem pensa em se dedicar a essa parte. O engenheiro florestal, o engenheiro agrônomo, eles não têm apenas a alternativa de, quando se faz plantio de florestas, apenas de retirada de madeira, de comercialização de madeira. Uma das alternativas também pode ser a produção energética. Tá? Você vê que o Brasil tem um ótimo potencial que a gente pode contribuir muito para a nossa matriz energética. E biomassa é uma fonte de energia renovável. Tá? É muito diferente dos combustíveis fósseis. Biomassa, a partir do momento que ela vai sendo colhida, ela pode ser plantada novamente. Então é um tipo de energia que não contribui para o aquecimento global, né? Então isso gera, além
do interesse econômico, isso tem um interesse ecológico também muito interessante. O Brasil ainda utiliza muito carvão vegetal na siderurgia, né, para as diversas finalidades da indústria siderúrgica, tanto para a construção civil quanto para a produção de automóveis ou de alguns outros equipamentos industriais. Carvão vegetal é carvão produzido a partir de biomassa vegetal, é diferente do carvão mineral, que é aquele que é extraído através de minas, né? Que o carvão mineral é um combustível fóssil, já o carvão vegetal ele pode ser renovável. Ele só não é renovável ainda porque no Brasil a principal fonte de carvão vegetal é através de florestas nativas, né? Mas a gente pode conseguir transformar isso em carvão vegetal obtido a partir de florestas plantadas. Então, há muitos anos, né, carvão vegetal é utilizado, né, na indústria de aço, em várias outras, né? Então tem uma tradição, por exemplo, de produção de espadas de samurai ao longo na Ásia, né, que já utilizava carvão vegetal, né? Aparentemente, carvão vegetal é mais interessante para a lâmina da espada. Mas atualmente ninguém utiliza a espada de samurai, né? A menos que seja apenas por efeito decorativo. O Brasil, industrialmente, é o único país do mundo que ainda utiliza carvão vegetal para a produção de aço. Tá? Mas como eu falei, isso é uma fonte de carbono muito suja, né? Que desmata, que joga carvão na atmosfera, aliás, que joga carbono na atmosfera, mas que a gente pode transformar isso numa fonte limpa de energia, porque quando se faz a obtenção do carvão vegetal através dos plantios florestais, a gente tem essa oportunidade, né? Então, um forno de uma indústria ele precisa ser aquecido até chegar numa temperatura muito elevada, para que o ferro, né, seja extraído a partir do minério e seja utilizado para fins industriais, né? E aí a biomassa ela pode entrar nesse processo, né? Atualmente alguns estados se destacam, né, na participação do consumo de carvão vegetal, entre eles aqui tem Minas e Maranhão e Pará, né, utilizam muito nas suas indústrias, mas a gente pode ampliar, né, desde que seja de forma sustentável para outros locais. Então, você vê que tem um levantamento aqui, né, de que ao longo dos anos o carvão do Brasil ele teve uma tendência de aumento muito pequena ainda. O carvão plantado, né, que é isso que está em azul mais escuro aqui, e ao mesmo tempo o carvão de florestas nativas foi sendo reduzido. Esses números aqui não são muito confiáveis, tá? São levantamentos oficiais e que qualquer pessoa que conhece, né, até aqui no nosso estado mesmo a gente conhece muitos locais em que o pessoal faz retirada muito intensa de carvão de madeira para a produção de carvão, e que a gente sabe que aquilo ali é floresta nativa, né? Aquilo ali não foi plantado, mas é claro que também ninguém vai falar, né, que está desmatando de forma ilegal. Então por isso que esses números aqui eles não são tão confiáveis, tá? Esses que estão em azul claro, que são de florestas nativas. Mas de toda forma houve uma tendência de redução, né, ao longo do tempo. Mas o que a gente tem que pensar é que, ao mesmo tempo que a gente aumenta a oferta de carvão vegetal através de florestas plantadas, a gente diminui a pressão para retirada de carvão vegetal de florestas nativas. Então, isso é uma grande oportunidade para se pensar no desenvolvimento sustentável, né, que é aquele lá que a gente deseja para a humanidade no futuro. Então, o carvão vegetal nosso é produzido desse jeito aqui, tá? De forma muito degradante para o trabalhador, né? Ele tem que ficar cheirando essa fumaça. Os fornos eles são bem primitivos, né? Utilizando um termo aqui não muito técnico,
E vocês podem observar que essa madeira que o pessoal está utilizando aqui, bem provavelmente não vem de florestas plantadas, né? Isso aqui é madeira de florestas nativas, então é o que a gente provavelmente ainda faz em grande quantidade atualmente no Brasil, tá? Mas profissionais de engenharia florestal podem contribuir bastante para alterar esse sistema produtivo, né, que é um dos objetivos aqui da nossa disciplina. Então, o Brasil, né, ele ainda tem um investimento pequeno no carvão mineral comparado a outras fontes de energia, principalmente de acordo com aquele potencial que eu falei, né? Regiões tropicais são muito favoráveis para o cultivo de florestas, né? E boa parte do território brasileiro, né, vocês podem ver que se localiza em áreas tropicais. Então nós temos um clima muito favorável para isso. Uma das principais alternativas para o Brasil é o plantio de eucalipto. Tá? Então, por exemplo, para a produção de 1 kg de madeira de eucalipto, se retira 1.800 kg de carbono da atmosfera, né? Mais ou menos a metade da quantidade de água é utilizada para a produção de 1 kg de madeira, e a gente ainda consegue jogar 1.300 kg de oxigênio na atmosfera, né? Permitindo aí um balanço adequado para a manutenção da vida no planeta. Então tudo isso, né, além do investimento, né, e do ganho econômico, a gente pode contribuir também para a redução do aquecimento global, né, e para o aumento da qualidade de vida das pessoas, né? Então o carvão produzido a partir de plantios, o objetivo é exatamente substituir isso daqui, tá? Retirada de carvão de minas, né, que é o carvão mineral, que além de ser uma atividade insalubre, perigosa, né, e principalmente agora com essa pandemia de coronavírus, é muito perigoso o local de extração do carvão mineral. É tanto por ser um ambiente fechado que aumenta o contato dos trabalhadores, e aí o vírus pode se transmitir de forma muito fácil, né, naquele ambiente fechado, como também eles estão constantemente respirando partículas sólidas de carvão, né, ou de outros materiais que eles utilizam lá dentro para a extração desse carvão. Então, para o próprio trabalhador, né, a gente pode ter uma condição de vida muito melhor se a gente pensa no plantio florestal, né? Claro que dando oportunidade para que esses trabalhadores também possam vir para esses locais, né? Normalmente o planejamento para o corte do eucalipto ele é feito a partir do 7º ano, né? E a tendência, né, que quem vai pensar em fazer isso faz o plantio escalonado, né? Ou seja, no ano que você corta uma determinada região, né, uma determinada área que foi plantada, você já vai plantando novamente na outra área, né? E aí o plantio vai ficando escalonado, né, ao longo do tempo. Sempre que vai retirando, né, você vai plantando, então no próximo ano também já tem mais madeira para retirar, e daí, né, o seu próprio plantio fica sustentável. Só vai ter que esperar 7 anos para a primeira colheita, né, mas aí depois ele se mantém, né, de forma sustentável. Então, durante muito tempo, nós aprendemos que eucalipto é uma cultura agrícola que, por exemplo, consome muita água, consome muitos nutrientes e que pode, consequentemente, trazer problemas ambientais. Comparado a culturas agrícolas, isso daí não é verdade, tá? Então, se você comparar, por exemplo, consumo de água dos plantios de feijão, batata, milho e trigo, o do eucalipto ele é muito menor, né? Então tem um impacto ambiental muito menor.
dependendo do local, né? Por exemplo, a gente pode até pensar em plantios de eucalipto no Nordeste em locais que a disponibilidade de hídrica não seja tão elevada. Pode ter culturas mais eficientes ainda, né? Mas dá para se pensar em alguns locais, né? Se a gente, por exemplo, tem plantios de feijão e batata, né? Claro que são culturas que às vezes exigem uma área menor, mas é claro que dá para pensar também na produção de eucalipto. O consumo de nutrientes ele também é menor, tá? Comparado a muitas culturas, então como cana-de-açúcar, milho, você vê que o consumo tanto de nitrogênio, fósforo e potássio é menor no eucalipto. Então isso significa que por biomassa produzida a gente não vai ter que investir tanto em adubo como se investe em outras culturas. Tá? Eu estou falando isso aqui, é claro, só do ponto de vista de investimento para plantios e investimento em áreas. Pode ser que economicamente seja mais viável plantar milho, plantar cana-de-açúcar, mas com relação à adubação, o investimento é menor, né, quando se pensa no eucalipto. Só para mostrar que ela não é uma cultura ineficiente, como a gente tende a aprender, né, ao longo do tempo, que na verdade é uma cultura agrícola muito eficiente. O plantio de florestas, interessantemente, ele tem um efeito no desenvolvimento social das regiões. Então isso aqui é um estudo feito no estado de Minas, comparando o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, ao longo dos anos, né, e a gente observa o seguinte: todos os municípios em que tiveram plantios florestais têm índice de desenvolvimento humano e índice de desenvolvimento humano por renda, né, que é exatamente o ganho, a renda das famílias, ele tende a ser maior do que a média do estado. Tá? Vocês podem ver que todos esses 4 municípios aqui, eles têm uma média melhor, né, do que o estado inteiro. E o que diferencia eles em relação ao estado é exatamente o plantio de florestas. Então, além daquele efeito ambiental, a gente também tem um efeito social, né, para as famílias que, principalmente, que ficam dependentes, que trabalham ali, né? Consequentemente, a qualidade de vida também melhora, né? Então, pensar em se fazer plantios de florestas, né, não a gente não precisa pensar em fazer só plantios de florestas, né? A gente pode conviver juntamente com criação de animais, juntamente com mata nativa, né, de forma sustentável, permitindo ali, né, o interesse de preservação ambiental e de rendimento econômico, né? Então esse é um dos objetivos, como vocês vão ver mais adiante. Só adianta pensar em sistemas agroflorestais, né, se a gente pensar ao mesmo tempo em desenvolvimento sustentável das populações, tá? Então, qualidade de vida, né, para todos. Então, vamos ficar por aqui, né? Na próxima aula eu vou continuar com alguns exemplos, né, sobre sistemas agroflorestais, né, já para a gente iniciar bem essa parte.